Uma antiga profecia anunciava que uma estrela brilharia em Israel, guiando reis e povos até Jesus, o Salvador prometido por Deus. Isaías declarou: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e de Belém virá aquele que reinará sobre todo o povo de Israel. O anjo Gabriel apareceu a Maria em Nazaré e anunciou: alegra-te, o Senhor está contigo. Darás à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo. Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. E assim, a esperança do mundo tomou forma em seu ventre. José, justo e aflito, pensava em deixá-la em silêncio. Mas em sonho, o anjo disse: não temas recebê-la, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José despertou do sono e obedeceu à palavra do Senhor. Recebeu Maria como esposa e juntos caminharam firmes no plano de Deus para Jesus. José conduzia Maria sobre um jumento pelas estradas poeirentas. O céu anunciava que em breve nasceria Jesus, o Rei prometido. Quando chegaram a Belém, não havia lugar nas estalagens. Porta após porta se fechava, e Maria sentia que a hora de Jesus havia chegado. E naquela noite, em um estábulo simples, nasceu Jesus. O Filho de Deus veio em humildade, envolto em panos, trazendo luz e salvação ao mundo. Séculos antes do nascimento de Jesus, Deus revelou a Isaías uma promessa impossível aos olhos humanos. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma promessa que parecia impossível, mas que ecoava como certeza no coração do profeta. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus presente entre nós. Essa palavra de Isaías atravessou séculos, trazendo esperança ao povo que vivia em trevas, aguardando a luz que transformaria a história da humanidade. Mais tarde, o profeta Miqueias revelou o lugar exato onde o Messias nasceria. E tu, Belém, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Essa pequena cidade, desprezada entre as tribos de Judá, se tornaria o berço do Rei Eterno. Suas origens são desde a eternidade. Belém, tão pequena diante das nações, mas escolhida por Deus para acolher aquele que reinaria para sempre. E o povo aguardava ansioso o cumprimento das Escrituras, sustentados pela esperança do Messias. Cada olhar para os céus era um clamor silencioso. Quando virá o Libertador? Viviam em trevas, mas aguardavam ansiosos pela luz. A promessa de Deus que jamais falharia. E sinais foram vistos nos céus, como testemunhas silenciosas de que o Messias já estava próximo. Como se o próprio firmamento anunciasse que a promessa estava prestes a se cumprir. O céu falava, e Israel sabia que o Messias estava próximo.
As vozes dos profetas ecoavam por gerações, lembrando a Israel que a luz viria às trevas. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E sobre seus ombros estaria a autoridade, o príncipe da paz. Israel aguardava com esperança o rei prometido, o filho que viria salvar. Assim, a esperança de Israel foi sustentada pelas palavras dos profetas, até que chegasse a plenitude do tempo. מה זה שם למעלה? אני לא רואה כלום. זה נראה כמו סימן. De geração em geração, Israel aguardou com fé a chegada do Salvador. E quando chegou a hora determinada por Deus, a luz começou a brilhar, preparando o caminho para o nascimento do Messias. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma virgem chamada Maria. E o anjo Gabriel apareceu a ela. Alegra-te, o Senhor está contigo. A presença divina encheu aquele humilde lar, e a história da salvação começou a se revelar. Maria, assustada, não compreendia o que acontecia, mas o anjo disse: Não temas, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Darás à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo. O Filho do Altíssimo viria ao mundo, e seu reino não teria fim. Maria, ainda confusa, perguntou: Como será isso se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. E assim, o impossível se tornaria possível pelo poder de Deus. Então Maria, cheia de fé, respondeu ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a sua palavra. E assim, a esperança do mundo tomou forma em seu ventre. Na simplicidade de Nazaré, o maior dos milagres havia começado. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. E Maria respondeu com louvor, exaltando ao Senhor por sua graça. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Assim, sua voz ecoou como testemunho de fé e esperança para todas as gerações. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, até o nascimento de João. José, justo e honrado,
ficou aflito ao saber que Maria estava grávida antes de se unirem. Pensava em deixá-la em silêncio, sem envergonhá-la diante do povo. Mas em sonho, um mensageiro celestial lhe apareceu. Não temas receber tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José despertou em paz, decidido a obedecer ao Senhor. José obedeceu e recebeu Maria como esposa. E juntos se prepararam para o nascimento do Salvador. José conduzia Maria até Belém para o recenseamento, cumprindo a profecia. O céu anunciava que em breve nasceria Jesus, o Rei prometido. O caminho era longo, entre colinas e vales da Judéia, mas uma estrela brilhante os guiava do alto. Em certo ponto da jornada, a jovem sentiu o peso da viagem e precisaram parar. Estou cansada. Precisamos descansar um pouco. Sim, vamos descansar um pouco e logo retomaremos o caminho. E ali, à beira da estrada, encontraram forças para prosseguir. Após breve descanso, continuaram subindo as colinas íngremes da Judéia, sustentados pela fé na promessa de Deus. E finalmente avistaram Belém ao longe, sob o brilho da estrela que anunciava o rei. Naqueles dias, César ordenou o recenseamento de todo o império. Cada um deveria ir à sua cidade natal. Assim, Belém ficou tomada por viajantes vindos de todas as partes. Segura firme, logo encontraremos um lugar. E assim entraram em Belém, buscando abrigo entre a multidão. José, o carpinteiro, e sua esposa Maria grávida procuraram abrigo em várias estalagens, mas todas as portas estavam ocupadas. Não há lugar aqui. E cada recusa pesava ainda mais sobre os corações cansados. Porta após porta, a cidade parecia rejeitar o nascimento do rei prometido. Sem encontrar abrigo, alguém os conduziu a um estábulo simples, onde descansavam os animais. Aqui, pelo menos, teremos abrigo.
e naquele silêncio humilde, aguardaram o momento que mudaria a história. E naquela noite, em humildade, nasceu o Filho de Deus. Meu filho, enviado por Deus. Envolto em panos, repousou em uma manjedoura, trazendo luz e salvação ao mundo. O céu silenciou, e naquele silêncio nasceu a esperança eterna. E uma estrela brilhou sobre Belém, testemunho silencioso de que o Salvador havia chegado. Bendito seja o Senhor. A promessa se cumpriu. E o céu anunciou à terra. Nasceu o Rei Prometido. Naquela mesma noite, pastores vigiavam seus rebanhos nos campos de Belém. Está silencioso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eles não sabiam, mas estavam prestes a ouvir a maior notícia da história. De repente, um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória de Deus os envolveu. Não temais. Eu vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. O anjo anunciou: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E de repente uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus com vozes celestiais. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Aquela noite escura se transformou em um espetáculo de luz e glória, anunciando o nascimento do Rei. Os pastores, cheios de temor e esperança, disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que aconteceu. Vamos! Corramos até Belém para ver o que o Senhor nos revelou. E assim, os humildes pastores se tornaram os primeiros a testemunhar a chegada do Salvador. Cumprindo a lei do Senhor, José e Maria trouxeram o menino para apresentá-lo no templo. José, que honra trazer esta promessa diante do Senhor. O Senhor nos confiou, e a Ele entregamos. No silêncio do templo, seus passos ecoavam como oferta de fé. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo e piedoso, aguardando a consolação de Israel. Agora podes despedir, Senhor, teu servo em paz, pois meus olhos viram a tua salvação. Guiado pelo Espírito, Simeão tomou nos braços o menino Jesus, a promessa eterna. E abençoou o Simeão, dizendo palavras que ecoariam na história. Este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição.
profeta traspassaria sua alma, mas a promessa se cumpriria. Também estava ali a profetisa Ana, de idade avançada, servindo a Deus dia e noite. Este é o Redentor prometido. Louvem ao Senhor, porque a salvação chegou. Ela falava a todos que esperavam a redenção. E o templo se encheu de louvores diante da promessa viva. Bendito seja o Senhor, que nos sustentou e cumpriu sua palavra. Assim a promessa se tornou canção no coração do povo. E José e Maria voltaram para Nazaré, levando consigo o menino Jesus, a esperança de Israel. E assim, tendo apresentado a promessa diante do Senhor, a família voltou em paz, confiando nas palavras de Deus. No Oriente, sábios astrônomos observaram o céu e viram surgir uma estrela em comum, sinal do nascimento de um rei. É o sinal. O rei dos judeus nasceu. A longa jornada começou, sob dias árduos e noites geladas, mas sempre guiados pela luz. A transcription. A estrela não nos deixa. É como uma chama viva nos conduzindo. Chegando a Jerusalém, procuraram o rei Herodes, perguntando pelo recém-nascido. Onde está o rei dos judeus que nasceu? Pois vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Deixando Jerusalém, a estrela reapareceu, guiando-os até o lugar exato onde estava o menino. Vejam. A estrela parou. É aqui o lugar. Chegando ao lugar, entraram e viram o menino com sua mãe. Prostraram-se e o adoraram, oferecendo presentes. Trouxemos ouro, incenso e mirra para honrar o rei. E tendo sido avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram por outro caminho à sua terra. Não voltem a Herodes. Retornem por outro caminho. Herodes, ao perceber que havia sido enganado pelos magos, encheu-se de ira e planejou vingança. Eles ousaram me enganar. Pagarão caro por isso. O coração do rei se endureceu e sua fúria recaiu sobre os inocentes. Herodes então deu ordens cruéis, marcando um dos dias mais sombrios da história de Belém. Vão! Cumpram meu edito em Belém imediatamente, sem exceções. Então Herodes, tomado de ira,
ordenou a seus soldados que fossem a Belém e acabassem com todas as crianças de até 2 anos, na tentativa de destruir o menino prometido. A escuridão parecia dominar, mas o plano divino não seria frustrado. Naquela noite, enquanto dormiam, Deus enviou um anjo em sonho ao carpinteiro José. Levanta-te, toma a mulher e o menino e foge para o Egito. Herodes procura o menino para o matar. O mensageiro de Deus mostrou o caminho da salvação. O carpinteiro José despertou e imediatamente preparou a fuga, ainda no meio da noite. Está pronto? Precisamos partir agora. Sim, o Senhor nos guarda. Vamos depressa. Naquela noite silenciosa, sob o céu estrelado, a família deixou tudo para trás e seguiu o caminho, sustentada apenas pela fé no Senhor. E assim começaram a longa jornada rumo ao Egito, obedecendo à ordem do Senhor. A promessa de Deus seguia intacta, e a luz que guiava aquela família haveria de brilhar sobre toda a humanidade. Após algum tempo vivendo em terras estrangeiras, a família permaneceu no Egito até que chegasse o momento determinado por Deus. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Joel: do Egito chamei o meu filho. Naquele tempo, o anjo do Senhor apareceu em sonho ao carpinteiro José, trazendo a notícia aguardada. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Assim, Deus confirmou que era chegada a hora do retorno. Está pronto? Precisamos partir agora. Sim, o Senhor nos guarda. Vamos depressa. Naquela noite escura, a fé foi mais forte que o medo, e a família partiu guiada pela promessa divina. O caminho de volta era longo, mas a esperança iluminava cada passo. A estrela que outrora os guiara agora se apagava, mas a voz de Deus era suficiente para conduzi-los. Por temor a Arquelau, o filho de Herodes, a família José, Maria e o menino Jesus seguiu para a Galiléia, estabelecendo-se em Nazaré. E assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. O menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Na simplicidade da vila,
José e Maria guardavam no coração tudo o que Deus lhes confiara. Tudo o que temos vem do Senhor, e a Ele entregamos nossa vida. Que honra cuidar da promessa de Deus em nossa casa. Todos os anos, a família subia a Jerusalém para a festa da Páscoa. E aos 12 anos, o menino Jesus permaneceu no templo, ouvindo e interrogando os mestres. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E ele os respondeu: Não sabíeis que me convém estar na casa de meu pai? Guardaremos estas palavras em silêncio. E o menino Jesus desceu com seus pais, José e Maria, para Nazaré, e era-lhes obediente. O Senhor está conosco. Caminharemos em fé e obediência. A promessa do Altíssimo jamais falhará. E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens.